De coração a coração, um encontro intimista. Extratos de BD 26 e 27 de abril de 2025. Extrato 1. Irmão. Com o passar dos anos, meu personagem aceitou o fato de que é preciso sofrer em algum lugar para se encontrar. Como se o caminho do sofrimento fosse necessário em algum lugar para encontrar o que somos. BD. Na maioria das vezes você está certo. Na maioria das vezes, quando não há sofrimento, nos seres humanos não há busca por significado. Veja o exemplo daqueles que têm tudo na vida, não têm interesse no invisível. Então sim, a constituição do ser humano, muitas vezes o melhor trampolim para o real, é o sofrimento. Não o sofrimento que se busca, mas um sofrimento que se impõe, porque o sofrimento implica uma mudança no posicionamento da consciência, da mesma forma que se não houvesse pesadelo, o sonho poderia continuar. O sofrimento é muitas vezes, como se diz, um estímulo que nos impulsiona para além de nós mesmos. Podemos até dizer, olhando para os santos, para onde quer que você olhe, que sem sofrimento não pode haver liberdade. Lembro-lhes que o irmão K, que sabia que era Jesus, só viveu o real no momento da morte de seu irmão. O sofrimento, quando é verdadeiramente vivenciado e significativo, literalmente transporta você para o real. Se tomarmos outro ancião, Sri Aurobindo, quando entrou em coma devido à insuficiência renal, foi capaz pela primeira vez, independentemente de suas visões anteriores, de descobrir e viver o real. Enquanto você não sofrer, enquanto nós não sofrermos, os seres humanos continuarão sonhando. Se tomarmos outro exemplo, um amigo vivenciou o real quando era muito jovem, ou seja, se não me engano, por volta dos 14 ou 15 anos, na época de um grande medo da morte durante a noite. Naquele momento, ele vivenciou o real. Isso tem sido chamado de diferentes maneiras. Às vezes esse sofrimento assume a forma do que é chamado de noite escura da alma. Um processo extremamente preciso que foi perfeitamente descrito por um dos seus santos ocidentais, chamado São João da Cruz, e foi somente no final desta noite escura que ele foi capaz de descrever o processo em ação para experimentar o real. Sem sofrimento, dormimos, sem pesadelos, sonhamos. Foi exatamente isso que o arcanjo Anael lhes explicou em seu tempo sobre o que ele chamou de entrega à luz, é também o que os cientistas descobriram hoje, nos últimos 10 ou 20 anos, que notaram que a resiliência, a superação, só ocorre em momentos de sofrimento ou em qualquer caso de perda de equilíbrio. Isso corresponde exatamente ao que Anael também chamou de choque da humanidade. Foi exatamente isso que o seu Cristo experimentou na cruz quando disse antes de ser crucificado: Pai, afasta de mim este cálice. Uma vez crucificado, ele pode dizer: está consumado. Pai, seja feita a tua vontade. Você pode imaginar que isso aconteceu em um momento de extremo sofrimento. A crucificação foi precedida pela agonia nos jardins do Getsemane, e muitas vezes é em situações extremas que a verdade é revelada. O desespero muitas vezes leva você à liberdade, enquanto a esperança o leva para longe. Somente quando você está abalado, em todos os sentidos da palavra, é que está disponível para outra coisa. Enquanto sua vida for confortável, você não buscará nada e não encontrará nada. Não deve ser confundido com sofrimento autoimposto, pois no catolicismo o sofrimento não pode ser decidido pela pessoa, mas é imposto pelo jogo de luz e sombra. Este é o caso da grande maioria dos seres humanos. Extrato 2. Irmão. Eu tenho a impressão de viver um pouco de uma forma que se sobrepõe à minha vida como ser humano no momento presente, como uma espécie de percepção de que a nossa vida, na verdade, é realmente uma encenação que é um pouco cômica em algum lugar, já que, quanto ao final, lembramos que não há ninguém. Isso faz você sorrir um pouco, e viver isso em paralelo, cria um lado um pouco estranho.
BD. Você está absolutamente certo e a palavra que você usou é precisa. Há uma forma de sobreposição. Há o personagem, há a testemunha que vive o real ou que vive o momento presente, e além disso não há ninguém. É um processo que poderíamos chamar, em termos psiquiátricos, de dissociação. Essa dissociação ou fragmentação ou sobreposição, eu diria, é uma fase normal. Ainda não há fusão, então, de fato, do ponto de vista do observador, assim como do ponto de vista do personagem, há o personagem, há a testemunha e há o absoluto que observa tudo isso. É muita gente quando não tem ninguém. Eu diria que, justamente, é graças a isso, a esse aspecto dissociativo, que você se acomoda gradual ou abruptamente na ausência de dissociação. Isso é o que eu chamo de humildade e simplicidade. Uma vez concluído o trabalho do observador, há uma espécie de fusão entre o personagem, o observador e o real. E nesse momento tudo se integra. Mas também é uma fase que observei no início da minha experiência do livre vivente, do Junani. De fato, pode ser, desculpe, desestabilizador, mas é um processo completamente lógico. No momento em que essa experiência acontece, a integração e o fim do aspecto dissociativo ocorrem de forma bastante natural. Acho que para mim deve ter durado entre 2 e 3 anos. Hoje parece que está indo muito mais rápido. Você sobrepõe a pessoa observador e aquele que observa o observador, o absoluto. Extrato 2, continuação. Irmão, tenho a impressão de que o absoluto está tomando conta cada vez mais. BD. Isso também é normal. Eu disse, já em 2012, quando estava encarnado, que a testemunha ou o observador e até mesmo eu tinham que se fundir no absoluto. Mas essas são fases que permitem uma grande compreensão através da experiência. Acredito que Cristo estava lhe dizendo que você era um ser encarnado em corpo, alma e espírito. Na maioria das vezes, o corpo se expressa, vive e se manifesta. Um dia a alma chega consciente e, no outro dia, a alma desaparece diante do espírito. Esses também são estágios de dissociação, anteriores à fusão. Para alguém que vive o real permanentemente, não há mais necessidade de uma testemunha, há apenas o personagem que vive sua vida. Ele assume o sonho mesmo sabendo que não é verdade, mas não há como fazer de outra forma. Mas também não há vontade de fazer o contrário. A equipe de transcrição tradução Marina Marino, texto em https://apoteose.live/